Vamos falar de investimento? Alavancagem patrimonial com imóveis de leilão. Você fazer o dinheiro trabalhar com você com oportunidades reais no mercado imobiliário. E hoje eu vou te desbloquear sua mente para o que de fato isso possa estar contribuindo com o seu desenvolvimento de investidor. Se você me perguntar por que investir em leilão agora, eu vou te responder. É porque é uma oportunidade com desconto real. Você compra abaixo do preço do mercado e você vende no preço cheio e fica com o patrimônio. Você acha que precisa ter muito dinheiro para investir em imóvel de leilão? Isso depende da estratégia que você usar, mas se você usa financiamento, é aí que é onde faz o sentido. O aluguel cobre a sua parcela e a venda final quita o seu saldo devedor e libera o seu lucro. Eu vou te explicar em números simples. Bora lá. Vou compartilhar minha tela aqui para você. Compartilhar aqui a tela para você ver como funciona isso na prática. Depois eu vou te mostrar onde que é as fontes. Vou mostrar uma fonte segura aqui para você. Vamos lá, compartilhar aqui. Acompanhe aqui então. O que você vai fazer? Você vai comprar um imóvel, você vai escolher aqui, tem muita oportunidade. O que você vai fazer? O imóvel, ele vale, deixa eu anotar aqui, vale 200 mil. 200 mil reais. Mas você vai fazer a garimpagem, eu estou com uma lista aqui de 38 mil imóveis. O que você vai fazer? Você não vai pagar 200 mil, porque você vai pegar aqui nas fontes que eu vou te falar, fonte segura da Caixa Econômica Federal, você vai pagar no leilão, você vai comprar por, compra por 100. Então você vai pagar só 100. Então você já vai ganhar 100 mil na compra, certo? Você vai comprar por... Só que aí tem um detalhe, você vai fazer a alavancagem. O que é isso? Você vai usar o dinheiro do banco, como por exemplo a Caixa Econômica Federal, para você não descapitalizar. Como que você vai fazer essa compra? Da seguinte forma. Você vai aprovar o seu crédito na Caixa, para você conseguir a carta de crédito. Você vai dar uma entrada de apenas, olha só, vai dar uma entrada. E quanto que você acha que é a entrada no leilão? No leilão, você vai dar só 5%. E 5% quer dizer 5 mil. Isso mesmo. Você às vezes pode até estar abismado, achando que isso aqui é uma coisa extraordinária. 5 mil. A gente é comum no dia a dia. Então o que vai acontecer? Você vai dar a entrada de 5. Você sabe quanto que você vai pagar por mês dos 95 mil que você vai ficar devendo? A sua parcela, deixa eu anotar aqui, para quem não sabe como é que funciona, o juros aqui é baratinho. Só que na verdade a gente pega dinheiro emprestado sem juros. Vou explicar para vocês como é que é isso. Então a parcela é R$800 por mês. R$800. Vou botar aqui para você entender como é que funciona. Se você escolher numa ótima localização, sabe o que vai acontecer? Você vai poder alugar esse imóvel até vender. O quanto que dá para alugar se for numa localização boa? Ainda mais se você fizer um Airbnb, pode ficar melhor ainda, mas eu vou colocar numa média. Se você souber fazer uma boa garimpagem, você vai alugar,
Você pode alugar, tá? Você pode comprar financiado, mas você pode alugar e vender a qualquer momento. Deixa eu ver aqui, que eu quero te mostrar na prática como é que funciona isso. Então, você vai alugar, deixa eu colocar aqui, aluga, botar aqui, aluguel. Você vai alugar por quanto? Por R$ 1.200. Certo? Vai te sobrar R$ 400 todo mês. Então é o que eu estou te ensinando aqui. Você vai pegar dinheiro sem juros. Então isso aqui é o que a gente chama de alavancagem patrimonial. E como que funciona então isso na prática? Não é pelo fato de você comprou um imóvel com uma parcelinha de 800, que é um plano aqui que você faz em 420 meses, você tem que ficar casado com esse imóvel aí em 35 anos. Você pode vender ali para 12 meses, certo? Você vai ter a previsibilidade de 12 meses. E aí você está pegando um empréstimo sem juros. Uma das fontes que eu mais pego aqui é a Caixa Econômica Federal. A minha taxa de juros fica em torno de 10% ao ano. Como eu compro o imóvel pela metade do preço, esse imóvel alugado ele vai me render pelo menos 12% ao ano, porque seria 0,5%, mas como eu compro pela metade, acaba que... Então, assim, o inquilino ele banca os juros para mim. E aí, aquele dinheiro que eu ia pagar à vista, os 100 mil que ia dar à vista, eu ainda reforço. Eu deixo o imóvel, por exemplo, lá no CDB, o dinheiro que eu ia pagar à vista. Então, aí também eu já livraria a minha prestação. No dia que eu vender por 200 mil, o que vai acontecer? Não precisa eu tirar dinheiro do bolso para mim quitar o banco. A partir daquele momento, eu não vou pagar mais prestação, não vou pagar mais juros, e aí vai ser quitado o meu saldo devedor. Então, o que vai acontecer? Os 200 mil menos os... Olha só. Vou fazer aqui, deixa eu ver aqui. Então tá, vamos lá. Eu vou pegar aqui. Na hora que eu vender, a conta é simples. Ó. 200 mil, deixa eu colocar aqui na calculadora para você entender como é que funciona esse aqui. Você vai fazer aqui, ó. 200 mil vai ser o valor da venda, certo? Ó, 200 mil. Esse aqui é o valor da venda. Você vai vender por 200, porque o preço de mercado é 200. Aí vai ser abatido os 95 mil que você deve para o banco. Vai te sobrar 105 mil. Então você viu, você vai ganhar 105 mil numa operação de algo que você entrou com 5 mil. Agora me diga, qual é o tipo de negócio hoje de forma segura que você investiria 5 mil e retornaria com 105? Comprando imóveis, me fala. Então você vai ter um lucro de 105 mil. Tá vendo aqui, ó? Você está devendo 95, você vende por 200. Então esse aqui, esses 95, quem vai quitar para você é o comprador. Então tá aqui, ó, comprador. Aí você fala, cara, e aí não paguei juros? Não, porque os juros é até você quitar o saldo devedor. E aí quem está bancando isso aqui para você é a renda fixa e o inquilino, entendeu? Então esse aqui é o código do milhão que eu estou revelando para você. Como que você ganha dinheiro pegando dinheiro emprestado sem juros. Então aqui ó, você vai ter vai retornar para o seu bolso 105 mil. Porque você vendeu por 200, você estava devendo, então você vai ter um retorno de quanto? Retorno de 105 mil na hora que você vender. E sabe o que é melhor? Que na hora que você compra um imóvel desse, ele vai encaixar na renda da maioria dos brasileiros. Então esse cara ele vai poder comprar financiado de você
Você não precisa ser uma construtora, uma imobiliária para você vender. Então vai ser quitado através de financiamento. E pode ser por qualquer banco, tá? Você pode, por exemplo, comprar da Caixa, ser quitado pelo Bradesco, pelo Santander. Então, isso que eu falo, que é fazer o dinheiro trabalhar para você. Eu estou te mostrando na prática. Então, na venda por 200 mil, o financiamento do comprador quita o seu saldo de 95 mil, te sobra 105 mil. Patrimônio real, simples. E o risco da vacância? Olha, é bom você estar preparado, por exemplo, se o imóvel ficar vazio, uma provisão de umas 3 parcelas em caixa. Você fazer uma precificação correta e se for uma região com demanda comprovada, dificilmente vai acontecer isso, tá? A vacância baixa quando a análise é bem feita. Você lembra que eu falei que a taxa de juros é em torno de 10% ao ano. Mas e se a taxa de juros subir? Aí, nesse caso, você tem que ter um controle no fluxo. O aluguel, ele indexado, ele ajusta. O desconto da compra, ele já é sua margem de segurança. O ganho, ele está na origem, não no chute. O leilão que eu indico para quem está começando agora é os leilão da Caixa Econômica Federal. Nesse momento, em pleno sabadão, 1º de novembro de 2025, tem 27.821 imóveis para você escolher. Hoje, em pleno sábado, entraram 1.155 imóveis. Se você olhar aqui, ó, o que a galera está disputando aqui, em pleno sábado, alguns imóveis até encerra hoje o cronômetro às 18 horas. Tem gente comprando casa por 20 mil reais lá no Rio de Janeiro. Tem gente comprando casa no Rio Grande do Norte por 20 mil reais. Tem gente comprando casa em condomínio fechado lá em Goiás por 32 mil reais. Tem gente comprando casa em Aparecida de Goiânia que vale 220 mil. E o banco está vendendo por 65 mil, só pelo valor da dívida. Tem gente comprando terreno em Pelotas, no Rio Grande do Sul, por 35 mil. Então, dá uma garimpada, tem 27.821 imóveis para você escolher só da Caixa Econômica. Você pode avançar a pesquisa, por exemplo, para o Itaú, para o Santander, para o Bradesco. Agora, por que o leilão da Caixa é diferente? Porque ele é uma esteira conhecida, gente. A documentação, geralmente, ela é padronizada, tem uma oferta ampla, os descontos são frequentes, tem leilão todo dia, sábado, domingo, feriado, meia-noite, não para, o site está sempre aberto. Inclusive, se você não sabe, dá para você usar financiamento. Por que o banco aceita? Porque o banco aceita lastro. A carta de crédito ele mesmo libera. E o que acontece? Você pode revender financiado em qualquer momento. O importante é você casar prazos, compra, locação e venda. E o consórcio? É mais uma ferramenta. Se você souber associar leilão mais consórcio, só que não é a solução mágica não, tá? Tem que ter as manhas. E você tem que saber usar de forma estratégica, principalmente quando já tem a carta contemplada. E aí, quando você associa tudo isso com a compra com grande desconto no leilão, ainda mais quando o foco é um ativo real e você faz uma análise fria, céu é o limite. Para quem está começando agora, não tem experiência, vocês não inventem moda de ficar procurando esses imóveis em qualquer lugar na internet. O site que vocês têm que acessar é a página oficial do banco. Acesse a página da Caixa Econômica Federal, no setor de imóveis, para que vocês façam a garimpagem de forma segura.
Como escolher o imóvel certo? Você vai fazer um checklist. Não compre o primeiro que aparece. É bom você pegar uma lista de pelo menos 10 imóveis, porque se tem mais de 30 mil imóveis para você escolher, escolha os 10 que você vê que tem mais potencial, que tem um bairro com liquidez. Comece por imóveis populares, porque tem giro mais rápido. Mas também não precisa você comprar o mais barato que tenha, que for lá no final do mundo, digamos assim, que não tem acesso a transporte, serviço. Vê se tem um imóvel em condomínio saudável. Dá uma olhada se o IPTU está em ordem. Vê se tem fluxo de locação comprovado. Agora você sabe qual é o erro que mais quebra o investidor? É você comprar imóvel barato errado. Sem estudar o edital, sem fazer uma boa planilha de viabilidade financeira, uma planilha de lucro para você mapear as dívidas. Não ter um plano de desocupação, porque aí o barato vira caro. Eu vou falar do edital em uma frase. O edital é a lei do jogo. Você deve ler antes de você olhar a foto. Lá você vai ver os direitos e deveres, os prazos, as multas, as taxas, tudo ali. E a desocupação? Primeiro, cenário. Muitos já vêm até desocupados. Agora, se o imóvel está ocupado, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma abordagem amigável. Fazer um acordo por escrito, ter um cronograma, recibo. Entrar de forma jurídica só quando necessário mesmo, em último caso. Acordo amigável é sempre a melhor opção. Agora, você viu como eu mostrei aqui como que dá para você fazer 105 mil investindo 5 mil, comprando um imóvel de forma alavancada? Mas será que dá para rodar isso em 12 meses? Sim. Isso é uma média comum. Do arremate ao aluguel e à venda. Você vai ter 12 parcelas pagas pelo inquilino, que vai equivaler aos juros do financiamento da alavancagem que você vai fazer. Isso vai ser neutralizado na prática. Vai fazer uma venda limpa, não vai ficar nada no seu nome, vai ser quitado o seu financiamento, o seu saldo devedor, com o financiamento do comprador. E você sabe como que define a venda do imóvel? Gente, a saída é a venda. Como que faz para vender mais rápido? Você deve publicar fotos profissionais. Aqui, como a gente compra com uma margem muito boa, por exemplo, tá vendo esses imóveis aqui no estado de São Paulo? Com 54% de desconto, 60%, 48%, 50%. Como a gente compra um preço tão bacana, abaixo do preço de mercado, eu revendo 10% abaixo do que o valor de mercado ali daquela região. Aí eu já mostro que aceita financiamento. Aí eu já mostro que aceita financiamento, tudo certinho. E aí, Rodrigo, como é que você tá? Tudo bom? Tranquilo? Bom demais? Tá aí nas praias, de boa? Já estamos no ar aí no TikTok.
Opa, maravilha. Boa tarde a todos aí. Estamos aí trabalhando, Manuel. Ah, é? Rapaz, vamos aproveitar esse final de semana aí, ó. A galera já tá de olho aí. Tem muita gente, Rodrigo, que acredita que não sabe encontrar os imóveis que aceita financiamento. Eu tô com a lista aqui de 1.600 imóveis que aceita financiamento. Então, tinha que ver onde que essas pessoas moram para a gente procurar os imóveis, de repente, na cidade delas, né? É verdade. E aí, você tá já na sua casa já, de boa? Tô aqui, cheguei ontem à noite. Tá certo. Vai conectando suas redes aqui, ó. Aqui já tá Beleza. O doutor lá não vai participar aí hoje? no YouTube, no Instagram. Vai conectando aí que ele encaixa já. E aí, Beleza. tá assim? O doutor não vai participar hoje? Vai, é porque eu vou até ver se ele já entra aqui, porque ele falei, ele sabe, geralmente eu gosto de fazer umas 17 horas. Ah, beleza. Deixa eu clicar. Ele vai ver aqui. E aí, no mais, tudo beleza? Tudo beleza, Manuel. Você viu o que está acontecendo no Rio de Janeiro lá, cara? Vai sair as barricadas, vai valorizar todos os imóveis, hein? Só acredito vendo. Acredito mesmo. Aí depende do interesse, né, cara, da galera, né? Você sabe que, na verdade, se quiser, tem jeito, né, Rodrigo? A grande verdade é. É verdade. Se o poder público pegar valendo, resolve, né? Aí depende, você sabe, tu tem interesses pessoais por trás, né? Com certeza. E bastante, né, Manuel? Bastante. Uhum. É simples, basta querer. É verdade. Dinheiro e efetivo tem para isso, né? Uhum. Eu estou olhando os imóveis do estado de São Paulo. Deixa eu ver o que tem que aceita financiamento no Brasil hoje. Vou fazer um filtro aqui. Financiamentos. Apenas imóveis que aceitam. Que é bom buscar imóveis. Uhum. Eita! 2.439 imóveis que aceita financiamento, Rodrigo. Nossa, liberou mais ainda. Liberou mais. A caixa pelo jeito aí, a galera caiu as vendas de à vista. E ela tá abrindo o coração esse final de semana. Rapaz, que beleza, hein? Ó, Rio de Janeiro. Rapaz, olha aqui uma loja em São Gonçalo de 535 mil por 80 mil. Deixa eu ver ela aqui. Já tá no ar aí o seu Instagram? Acho que tá, né? Que eu tô vendo Já, aqui. já. Já, e o YouTube também. O YouTube não apareceu aqui, não. Ainda não? Tá salvando aqui. Tem bastante imóvel que aceita financiamento. Pois é, rapaz. Agora, mas se sair essas regiões ficarem em barricada e liberar aí ficar boa, aí vai valorizar a região, hein? Ô, Rodrigo, tô vendo uma casa aqui numa cidade chamada Lorena, em São Paulo, de 1 milhão por 178 mil, ainda aceita financiamento. Lorena. Meu Deus do céu. Olha aí, cara, de 1 milhão por 178 mil e ainda aceita financiamento. Ninguém deu Jesus, lance. meu pai. Lorena, São Paulo. É muito bom de preço, né? O cara dobra, o cara multiplica o patrimônio dele numa jogada, né, mano? Ô, Rodrigo, será que compensa comprar uma casa numa cidade chamada Queimados, no Rio de Janeiro? Tá valendo de 780 mil por 151 e ainda aceita financiamento. Olha, tem que mandar uma diligência lá que a gente tem, né? Mas eu acho que compensa, pela diferença de preço, compensa muito, né, mano? Pô, acho que esse bairro Praça Seca que é BO, né, não? Lá do Rio de Janeiro. Então, E tem qual é o nome lá do rapaz? Esqueci o nome dele, o que ele é. Ai, Jesus. Alexandre. Não, o outro rapaz lá que é. Ele é. Ah, o Jason. O Jason. Jay. Mas os dois imóveis que eu falei da Praça Seca, ele meio que não falou muito bem, não. Será que a Caixa Econômica não tá mentindo, não, bicho? Dizendo que esse apartamento aqui vale 360 mil
E de 360 mil por 74, eu acho que está superfaturado, né? Mas assim, só que está dizendo que é 3 quartos, Tem que 3 fazer banheiros. Mas isso aí, em uma horinha de pesquisa, a gente já descobre, né, Manuel? Em uma horinha pela internet mesmo, a gente descobre. Porque, rapaz, parece ser um condomínio bacana, né, bicho? Se não tiver dominado pelo tráfico, né? É, não tem nenhum lance. Tá avaliado em 364 mil. Tá indo por 74 mil. Com 4 mil reais a pessoa leva. Aí é bom demais, né? Se a dívida de condomínio não tiver alta, né? Com certeza, nossa, isso aí é Esse aqui é um chance do cara achado. ficar rapidinho, patrimônio num negócio só, né, Manuel? Via Quintas do Lago. Sei não, hein? Ah, agora em Bugaçu é bom, né, cara? Em Bugaçu, São Paulo, né? São Paulo tem menos violência, né? Tal, essas coisas, né? E em Bugaçu, é uma casa de 700 mil, por 145 mil e ainda aceita financiamento. Nossa, o povo não conhece essa vantagem. Estava falando hoje com um rapaz de Águas Lindas, interior de Goiás, Uhum, que eu fazendo, inclusive fiz uma parceria com os corretores lá hoje, a gente está uhum, fazendo uma reforma lá, né? E daí o rapaz olhou a gente fazendo a reforma lá, a casa do Luiz lá, e ele se interessou, falou, quanto que vai ser essa casa? Eu expliquei para ele mais ou menos tal. Resumindo a história, eu falei para ele, a gente pode comprar para o seu cliente direto no leilão, não precisa comprar a casa pronta, compra pela metade do preço, financiado ainda. O meu cliente está com 270 mil aprovado de crédito. Eu falei, então 270 mil você pega uma casa de 450, 500. O cara ficou louco, ó. Vamos fazer então. Eu falei, então vou procurar. As pessoas não têm conhecimento, mano. é verdade. Ô, Rodrigo, bora lá então. Não. Mas por que leilão agora, cara? Mano, o leilão, né? O que nós vamos falar por que leilão? É porque, assim, se você somar os prós e os contras, você só vê coisa boa, né, mano? É alto desconto, é multiplicação de patrimônio imediata, né? Então, assim, literalmente imediatamente você multiplicou o seu patrimônio com segurança, né? Então, leilão é isso aí, leilão de imóvel não tem erro. E precisa ter muito dinheiro para começar nisso aqui, Rodrigo? Não precisa, né, mano? Como a gente está observando agora aí, a Caixa liberou muitos imóveis financiáveis com 5% de entrada. Você pegar um imóvel de 200 mil reais, que ele vale 400, você vai pagar 200, 5%, é 10 mil reais de entrada, né, mano? 100 mil é 5 mil reais de entrada. Então, aí você vai pagar a entrada, vai pagar a documentação para transferir, vai pagar lá uma desocupação, uma reforma ou assessoria, e está com o imóvel já multiplicou o patrimônio. É verdade. Mas, Rodrigo, é, explica então aqui, eu vou compartilhar aqui, ó, essa tela que eu vi aqui que tinha uns imóveis, para você explicar de números de forma simples, como que faz para a pessoa colocar isso aqui na prática, em números simples, isso aqui, ó. Deixa eu abrir minha tela aqui para mim ver. Tá. Vale 200 mil, comprou por 100 mil, é isso? É essa tela? Isso. Então, é o que eu estava falando antes aqui. O cliente, a gente faz a avaliação do imóvel, que tem que confirmar o valor. Ele vale o valor de mercado 200 mil reais e ele está no leilão por 100 mil reais, financiável. Quem quiser comprar e já tiver o crédito aprovado, digamos esse crédito de 100 mil reais, dá 5 mil reais de entrada, assume uma parcela de 800 reais por mês, que é menos que o valor do aluguel de um imóvel de 200 mil reais, e ele pode alugar esse imóvel por 1.200 reais por mês, onde o aluguel vai se pagar e vai sobrar ainda um dinheiro mensal para ele. Então, assim, literalmente, aí vamos fazer a grosso modo, como você está aqui na tela,
O retorno aí, fazendo a conta simples, R$ 105 mil de lucro. Não tem muito que falar a respeito disso, né, Manuel? E é imóvel, né? É seguro. E o bom é que o cara entra com pouco recurso, né? O cara. Tá certo que tem outros custos, né, Rodrigo? Ali, se ver assim, esse dinheiro não saiu limpo em 105, né? Porque o cara vai gastar ali com uma documentação. Inclusive, como é que funciona Ó, o Luciano aí. O Luciano tá lá no TikTok acompanhando a gente. Ah, legal. Acabamos de finalizar a reforma da casa dele lá no Rio Grande do Norte. Ah, é? Olha aí que bacana. Rodrigo, e assim, é claro que o cara não vai sobrar limpo esses 105, né, Rodrigo? Mas já é uma oportunidade boa que o cara não precisou tirar todo o dinheiro do bolso. O cara pode deixar, por exemplo, os 95 mil que ele ia pagar à vista se ele pagasse no imóvel, ele pode deixar, por exemplo, no CDB, do jeito que a Selic está aí hoje, só deixando no CDB já tiraria o valor da parcela, né? E o cara ainda pode, inclusive, colocar no aluguel, né? Qual que são as etapas aí, Rodrigo, para a pessoa que acha que é só apertar o botão já vai ficar milionário, achar que é simples também? Porque assim, tem muita gente que entra, aliás, não entra porque tem medo, né? Medo até demais. Tem outro também que é afobadinho, que já acha que vai ficar rico da noite pro dia, que é só apertar o botão, e que esses 105 mil aqui vai cair limpo, né? Sabe? Como que funciona isso na prática? Desde a garimpagem até o dinheiro voltar pro bolso da pessoa. Então, na verdade, a gente faz a grosso modo mesmo para ter uma ideia, né, Manuel? Mas assim, vamos lá, vamos na prática. O que ocorre? Na prática, assim, ó, é exatamente isso aí mesmo. Ó. Por exemplo, o imóvel ele tem um valor de mercado de 200 mil. Para descobrir esse valor de mercado, nós precisamos ter acesso à cidade, ali ao bairro. Né? Hoje, de maneira pela internet, a gente consegue, através de pesquisa de anúncios, conforme os imóveis que tem na região, e também pesquisa diretamente com as imobiliárias locais. Então, a gente confirmou o valor desse imóvel, realmente é 200 mil, ele está por 100 mil, é uma conta matemática. De 100 para 200 é 100 mil reais de margem de lucro. Ele vai tirar 5 mil reais, que é os 5%, de 100 mil, que é os 5% de entrada. Aí nós vamos ter ali o custo de registro, né, no caso do contrato dele, que ele vai comprar esse imóvel financiado, então tem que registrar esse contrato em cartório, vai ter ali o ITBI, né, a taxa ali do cartório, a taxa de registro também do imóvel. Enfim, esses dois custos, mais os custos, por exemplo, de assessoria, né, que envolve ali, inclusive, a confirmação do valor de mercado. Aí depois, se o imóvel estiver ocupado, a gente vai trabalhar em cima da desocupação. Então, vamos trabalhar aí um valor fechado, Manuel, que ele tire do bolso aí mais 15 mil reais, com tudo isso aí. Então, assim, o lucro dele de 105, que a gente falou, o lucro dele vai cair para 90 mil reais. 90 mil reais vamos falar aí de 12 meses, porque esse imóvel ele pode ser vendido em até 12 meses, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. E nesse período, ele vai estar recebendo um aluguel mensal. Então, literalmente, a gente não tem uma conta assim, que a gente perceba em termos de concorrência de mercado que seja mais viável, ou mais lucrativa, digamos assim. Tá certo. Ô Rodrigo, e se a taxa de juros subir, meu amigo? O cara compra aí confiando que é 10% ao ano, os leilões da Caixa. Não, na verdade, assim, a gente tem que sempre pensar, fazer sempre um planejamento em cima disso aí, né, Manuel? Tem que ter um controle de fluxo daquele valor que entra do valor que possivelmente vai estar saindo, né? Existe a indexação de mercado em cima do aluguel, então isso já vai também acabar compensando, né? E também tem a gordura que o cliente ganhou no imóvel. A gente está falando aqui do exemplo de 200 mil, o imóvel de 200 mil que foi comprado por 100 mil, está com a gordura de 90 mil reais, vamos colocar aqui o valor estimado em torno de 90 mil reais, que seja 80 mil reais. Olha o ganho desse cliente
Então, esses custos, basicamente, eles vão ser suportados pelo lucro. Então, na pior das hipóteses, vai diminuir um pouquinho ali aquele lucro, né, Manuel? Mas nada que desabone aí o investimento. Ô, Rodrigo, por que o leilão da Caixa ele é diferente? Eu acho assim, a grande vantagem da Caixa Econômica é porque, primeiro, que é um banco, é um dos maiores bancos do Brasil, então é mais confiável, né? Segundo, porque ele já tem um passo a passo conhecido, né, Manuel? Para nós trabalhamos no contexto ali, já existe uma padronização, digamos assim, uma esteira de trabalho que a gente já conhece, não existe variação, né? Então, assim, a documentação é padronizada, o número de imóveis é infinitamente maior que os outros imóveis. A gente está falando aqui hoje de 1.600 imóveis, né, liberados para compra financiada com 5% de desconto. Qual banco faz isso hoje no Brasil? Basicamente nenhum, né? Então, assim, para quem quer escalar e tem um método, tem já uma estratégia montada, a Caixa Econômica é o melhor banco que existe. Até pela segurança também, né, Manuel? Nunca aconteceu, mas vai lá que aconteça algum problema jurídico, que mesmo com previsão, houve algum problema. A Caixa Econômica devolve dinheiro. Então, nós estamos lidando com o banco seguro. E a gente tem essa facilidade de trabalhar com a Caixa Econômica, né, que é um banco popular, né? É verdade. E dá para usar o financiamento nesses leilões extrajudicial? Dá, com certeza. É uma das coisas. Um dos nossos serviços que a gente oferece na Expert, que já faz parte do nosso rol de serviços, é a busca de crédito do cliente. Então, quando a gente aprova o cliente no banco, com a parceria de um credenciamento de caixa, aprovou, a gente já sabe o valor que está aprovado. Então, aprovou 100, aprovou 200, aprovou 1 milhão, a gente já sabe qual o valor máximo de imóvel que vai dar para comprar baseado no valor aprovado. Então, com esse valor aprovado, aí fica fácil, é só buscar as opções que nós temos ali na Caixa Econômica dentro desse valor aprovado. Então, não tem muito segredo, não. É só seguir ali a questão da compra, fazer o processo certo com relação à locação, né? E colocar a venda também, que também é a locação, na verdade, é a segurança, né, Morgana? E a venda deixa ali para vender. A hora que vendeu, já realizou o lucro e já dá para partir para o próximo imóvel. Tá certo, meu amigo. Ô Rodrigo, e consórcio, cara? Consórcio, a gente tem estudado um pouco mais, até porque está muito famoso, né, no Brasil falar de consórcio, como se fosse assim, né, uma coisa mágica, mas não é uma solução mágica, na verdade a gente enxerga como uma ferramenta, né, Manuel? Ele é estratégico, a gente precisa planejar muito bem para utilizar um consórcio. Até porque, assim, você tem que esperar contemplar a carta, né? Não é algo assim imediato, né? Então, você precisa ter ali um planejamento a médio e longo prazo, né? O foco mesmo é o ativo real, que é o imóvel. O consórcio ele é uma ferramenta, uma das ferramentas. Até considero ele uma excelente ferramenta, mas melhor que todas é o financiamento, né, Manuel? Que é imediato. Você já compra com dinheiro do banco imediato, né? Você não tem que esperar, contemplar, fazer lance embutido ou dar lance de dinheiro, né? Então, enfim, é uma boa alternativa, mas não é o principal. Tá certo. Ô, Rodrigo, e como escolher o imóvel certo? Não, a gente tem um checklist, né? A gente precisa entender algumas coisas assim no contexto do perfil do cliente. Mas se o cliente, por exemplo, quiser um imóvel que tenha uma alta liquidez, ou seja, uma venda rápida, a gente tem que fazer essa pesquisa para ele, buscando as opções baseado em imóveis, digamos assim, que tenham uma alta liquidez, que vai vender rapidamente, que tenha um valor baixo, né, um ticket ali popular, né, para a venda desse imóvel, né? Onde esse imóvel, por exemplo, ofereça uma questão de transporte, ponto de ônibus, tem escola, aliás, tem todos os requisitos ali para atrair o maior número de pessoas interessadas, né? Então, isso aí vai facilitar tanto para alocar o imóvel, né, até vender, quanto para a venda em si, né, em curto prazo. Tá certo. Tudo estratégia, né, Rodrigo? Não é sorte e tal. Mas, Rodrigo, qual que é o erro que mais quebra o investidor?
Então, Manuel, esse erro eu cometi, inclusive, é o erro de comprar barato, né? Comprar barato com alto desconto, mas compra errado. Então, às vezes, tem um problema lá no edital, você não mapear a dívida, não saber quanto tem o valor, quanto tem de dívida, depois vai colocar na planilha e aí não bate o lucro, enfim. Questão de desocupação, tem que ter um plano ali em cima da desocupação antecipada, antes de comprar, saber quem está ocupando o imóvel, qual que é o perfil daquele ocupante, né? Enfim, para que o barato não acabe se transformando em caro. Tá certo. Ô, Rodrigo, se você tivesse que falar do edital em uma frase. O edital, em uma frase, ele é essencial, né, Manoel? Tem que ler ele antes de ficar olhando para a foto do imóvel. Que ali você sabe os direitos, prazos, ali todos os prazos do leilão, se tiver algum problema, alguma falha, as multas, taxas, né? Tem tudo ali. A regra do jogo é o edital, Manoel, é essencial. É isso mesmo. É a Bíblia do jogo, né? É verdade. Rodrigo, eu tô vendo muita coisa boa, como por exemplo essa casa aqui em Lorena, em São Paulo, que aceita financiamento. O preço de mercado dela é 1 milhão e o Santander resolveu colocar aqui no Black Friday de 1 milhão por 178 mil. Agora, a pessoa... Aqui é até difícil de acreditar, viu, Rodrigo? Para quem nunca viu isso aqui, pode estar até achando que é alguma pegadinha, mas aí a pessoa pode comprovar lá no site do Santander. Vale 1 milhão, Rodrigo. Olha só as fotos aqui, ó. Tá vendo? Olha a casa por dentro, Rodrigo. Olha. Olha. Nossa. Olha a casa por dentro, Rodrigo. Tem tudo para valer realmente 1 milhão, né? É um casarão. Vale 1 milhão. Então eu tô com a lista do Black Friday aqui. Inclusive, Rodrigo, vai ser... Hoje é sábado, né? Dia 1º. Vai ser segunda-feira, às 10 horas da manhã. Até agora não tem nenhum lance. Sabe por quanto que você vai levar esse imóvel, Rodrigo? Que vale 1 milhão e por 178, você já vai ganhar mais de 800 mil nessa conta. Só que tem um detalhe, vai dar só 35 mil de entrada. Meu Deus. 35 mil de entrada, é segunda-feira, às 10 horas da manhã. Tem milhares de oportunidades como essa em todo o Brasil. Essa aqui é na cidade de Lorena, em São Paulo. Sabe quanto que é a prestação desse imóvel, Rodrigo? Quanto, vai ficar R$ 1.800. Meu Deus. Você acha que aluga por quanto, Rodrigo? Você acha que aluga por 4 mil? Se quiser deixar no aluguel? Tranquilamente, uns 3.500. Basear um imóvel, vamos pôr que ele não vale 1 milhão, vamos pôr que ele vale 800 mil. É 3,5, 4 mil reais, né, Manoel? Ou seja, você entra com uma mixaria, dando 35 mil de entrada, você vai ter um patrimônio de 1 milhão, você pode deixar no aluguel e você fica sossegado. A pessoa, se o cara faz 2, 3 operações dessa no ano, Rodrigo, pouco dinheiro. E a fonte é segura, viu, Rodrigo? Então, Rodrigo, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ir lá no leiloeiro oficial, porque o Santander é diferente da Caixa, ele não vende direto no site dele. Então, quem tiver interessado, é só ir lá no site da Zuc, é um leiloeiro bem conhecido, e fazer a proposta. Olha aí, Rodrigo, maior lance até agora, 0. Ninguém deu lance. Ninguém deu lance. Sabe quantos metros quadrados de área construída ela tem, Rodrigo? 306 metros. Meu Deus. É simples, né, Manuel? Só fazer uma conta, ó. 300 metros vezes 3 mil reais, que hoje é difícil baixar de 3 mil, já deu 900 mil. Bom demais, né, cara? Realmente. Vai comprar tudo, hein? Nem o Elon Musk consegue comprar tudo. Ô, Rodrigo, mas é o seguinte. Meu amigo, e a desocupação? Desocupação é um mito, Manuel. Desocupação é um mito. As pessoas têm medo da desocupação quando fala que o imóvel está ocupado, né? É um cenário que a gente precisa observar. Porém, muitos imóveis já vêm desocupados, né, Manuel? O imóvel já está lá, já está desocupado. Se ele estiver ocupado, a gente tem que ter uma abordagem amigável com aquele ocupante. A gente não sabe se ele é o antigo dono, se ele é alguém que alugou, ou se ele é um invasor, né? Enfim, a gente precisa conversar, conscientizar ele que ele tem responsabilidade sobre aquilo,
E nós temos ali, no nosso caso, da assessoria, a gente tem um passo a passo que já deu certo em muitos casos, mais de 150 casos, e para que ele entenda que ele precisa ocupar esse imóvel para não herdar uma dívida, para não ser cobrado por 1% de taxa de ocupação, por exemplo. Né? Enfim, a gente precisa conversar com aquela pessoa, explicar para ele, para que a gente possa desocupar o mais rápido possível para poder reformar o imóvel do proprietário, sem precisar entrar no jurídico. Né? Se entrar no jurídico, é prejuízo para todo mundo. Né? O proprietário do imóvel, o prejuízo não é que é prejuízo, mas vai demorar um pouquinho mais, né, Manuel? Sai, a preocupação hoje pela lei de alienação fiduciária, até 60 dias depois da emissão de posse tem que sair, tem que ser por força policial, mas demora um pouquinho mais, né, Manuel? Às vezes você pode estar com o imóvel desocupado em 15 dias, vai esperar 60 dias, né? É verdade. Então, a cor da amigável sempre é a melhor cor, mas na pior da hipótese, sabe que a justiça está do nosso lado, não é isso? Exatamente. Ô, Rodrigo, geralmente as pessoas que nunca fez esse tipo de operação não sabem questão de prazo. Mas será que dá para rodar isso em 12 meses? É a média, né, Manuel? A média é 12 meses. A gente, às vezes, se depara com um imóvel que, na maioria dos casos, inclusive, vende antes. Né? Geralmente vende ali com 8 meses, 9 meses. Não pode prometer isso, porque a média nacional de venda está entre 12 e 18 meses, né? Mas, geralmente, é isso aí. Dentro do arremate ali, depois da liberação, até o aluguel e a venda, né? Então, assim, são 12 parcelas, né? O imóvel financiado, 12 parcelas pagas do imóvel pelo aluguel. Então, o inquilino é que vai pagar ali a questão dos juros, né? Não vamos ter problemas com relação a débitos extras, né, Manuel? Certo. Rodrigo, como que você define a venda do imóvel? A venda do imóvel, Manuel, assim, você fala definir como assim, explicar o Para ele processo? sair mais rápido, qual que é a estratégia que está usando aí para ele vender mais rápido? Como está funcionando isso aí, a questão? Então, hoje a gente tem, pela via da internet, algumas vantagens, né? Por exemplo, por fotos, vídeos, hoje dá para usar o tráfego pago, né, Manuel? Então, assim, precificar também abaixo do valor de mercado, porque o investidor ele comprou o imóvel ali, ele está tendo ali 40%, 50%, 80%. Então, ele tira 10% do mercado e acelera a venda do imóvel, né? Então, aceitar o financiamento, fazer os processos de busca de crédito também para esse possível comprador, enfim. Dá para facilitar de várias formas. A gente, como assessoria, a gente está sempre orientando nossos clientes, nossos investidores, como fazer. Muitos deles contratam a gente para fazer, inclusive, a venda, né? A gente tem uma equipe especializada que faz esse processo também, exclusivo, com tráfego pago exclusivo, né? Isso aí acelera bastante o tempo de venda do imóvel. Rodrigo, e a reforma ela é sempre necessária? Nem sempre necessária. Basicamente é uma pintura. Dificilmente você vai pegar o imóvel e não vai fazer nada, Manuel. Até porque você, principalmente o investidor que quer vender o imóvel, ele gastar com uma pintura, uma limpeza, por melhor que seja o imóvel, sempre é bom otimizar esse imóvel, né? Até para conseguir uma boa avaliação ali na engenharia da Caixa, e essa avaliação é fundamental até para aprovação depois do crédito do cliente, ali bater com o valor do imóvel, né? Para o proprietário do imóvel é excelente, né? Aumentar o valor de mercado do imóvel dele. Tá certo. E como que funciona a questão da documentação aí para o financiamento? Documentação geralmente a gente também faz esse processo, mas geralmente é o que? A matrícula atualizada, certidões do imóvel, né? Precisa estar com o IPTU, o condomínio em dia, isso tudo a nossa equipe faz também, né? Isso aí acelera bastante o processo de aprovação, né? Encurta ali o tempo também de recebimento da venda do imóvel. Então, é simples, é um trilho básico, né? Matrícula, certidões, IPTUs, se for imóvel de condomínio, os débitos condominiais têm que estar em dia, né? E está resolvido o assunto. Certo. E como que o cara faz para proteger o caixa dele no começo? A gente sempre sugere ter uma reserva, né? Uma reserva de segurança, né?
por exemplo, se for para alugar o imóvel, o ideal é ter aquele seguro fiança, para ter questões ali de repente, levar um calote, né? O seguro fiança paga ali o aluguel, né? E esse contrato precisa ser com algumas garantias bem claras. Feito bem certinho ali, seguindo o processo das garantias, não tem problema nenhum. Tá certo. Ô, Rodrigo, e a questão aí da... O cara entrou no leilão, muitos imóveis ali não tá às vezes disponível só na venda direta, digamos assim. E se o imóvel tiver bastante disputa, né? E aí, meu amigo? Então, na verdade, o investidor ele precisa ter disciplina, ele precisa saber o valor depois de ter feito ali a conta, pesquisa de mercado do imóvel, planilhou os custos para saber o valor máximo que ele vai pagar nesse imóvel, né? Ele sabendo o valor máximo, ele precisa vencer a emoção e falar, não, chegou nesse valor, eu pago. Tem que ter um limite de lance, né? Então, para não passar no preço de segurança dele, né? Então, chegou naquele valor limite, sai fora. Agora vamos para o próximo imóvel, porque o que não falta é imóvel, né? Tá certo. Rodrigo, e como que você calcula, assim, por exemplo, o banco... Eu vou dar um exemplo aqui, ó, pegar na prática aqui, ó. Tem um imóvel aqui lá em Roraima, aqui, ó. Eu nunca ouvi falar nessa cidade, mas tá aqui, ó. São Luís, em Roraima. Aí o imóvel lá é 425 mil. Tá indo para leilão por 124 mil e ainda aceita financiamento. Como que você calcula, cara, esse preço de venda, assim, com segurança, para ver se realmente esse preço aqui que a Caixa está fazendo aqui, ele é verdadeiro mesmo, se não é ao invés de ser uma Black Friday, ser uma Black Fraud. A gente tem que estar calculando sempre em cima da realidade, né? É como eu sempre falo, a gente não adianta fazer um cálculo em cima de uma fábula, né? A gente tem que fazer o cálculo em cima do valor real do imóvel. Agora, existe um padrão que seria o valor de mercado menos a margem mínima que a gente trabalha, que é 30% a 35%, né? Então, assim, menos ali as taxas, os custos, né? Se não for fechar essa conta, não entra, não entra. Então, esse é o básico. Valor do imóvel real, menos 30% a 35%, que é a margem mínima que se trabalha, né? Tá certo. Ô, Rodrigo, rapaz, eu tô com uma lista aqui de 48.607 imóveis disponíveis, em pleno 1º de novembro de 2025, às 16 horas e 26 minutos. Cara, mas o cara que ele não tem esse acesso a essas ferramentas que a gente tem e que é de forma segura, onde a pessoa pode achar essas oportunidades constantes, meu amigo? Hoje, por exemplo, o ideal seria através de uma assessoria, né, mano? Para achar oportunidades reais, né? Seria através de uma assessoria ou ir direto nos canais, né? Dos bancos, né? Buscar ali pelo CNPJ dos leiloeiros, né? Eles têm condições de você puxar pelo Google aí, os leiloeiros, né? Achou o imóvel, vai lá e puxa pelo CNPJ, ver se é real, ver se aquele leiloeiro é um leiloeiro sério, né? No edital também dá para conferir o banco, né? Enfim, a gente tem que conferir cada detalhe para não cair em atalho aí e, de repente, golpe, né? Porque hoje tem bastante golpe, tem que se cuidar muito com isso. No caso o cliente não quiser correr risco, pega a assessoria, nós fazemos toda essa pesquisa para o cliente. Nós hoje, por exemplo, temos acesso a 4 plataformas de busca onde a gente consegue ter acesso a todos os imóveis de leilão no Brasil. Leilão, licitação, venda direta, venda online, enfim, é a maneira mais segura, né? Tá certo, é isso mesmo. Muitas vezes, principalmente para quem está começando, tem que ter suporte. Mas, Rodrigo, e como que faz para a pessoa evitar golpe? Então, é justamente isso, né? Para evitar o golpe, ela precisa buscar os canais oficiais, precisa pesquisar. Se ela não quiser pegar uma assessoria, ela precisa gastar tempo na internet, né? Para pesquisar certinho, pesquisar os canais reais, né? CNPJs, né?
os editais, né, pesquisar histórico, né, porque tem muito leilão aí que é pegadinha mesmo. Então, o cara entra lá e tudo funciona como se fosse real, tem até telefone para ligar para, né, call center para você falar com a pessoa. Aí você depositou o dinheiro lá, acabou, nunca mais você vai reaver o dinheiro. Então, por isso tem que fazer uma pesquisa prévia com profundidade, né, Manuel? E agora, se não quiser gastar tempo com isso, não tiver tempo para perder com isso, para gastar com isso, e adquirir esse conhecimento, contrata assessoria, que a assessoria já sabe todos os caminhos ali, reduzido para quase zero o risco de ter problema. Tá certo. Ô, Rodrigo, e esse jogo serve para quem está liso, sem dinheiro? Essa é boa, né? Liso, sem dinheiro. Manuel, olha, como é que eu posso te dizer? Se o cara não tem dinheiro, é difícil, Manuel. Tem que ter pelo menos alguma coisa para poder iniciar, né? Liso, sem dinheiro, né? Serve, na verdade, para quem tem capital e quer multiplicar, né? Então, assim, como que a gente fala sobre alavancagem? Alavancagem é realmente para quem, digamos assim, sabe jogar o jogo e aceita o método para dar certo, né? O cara liso, ele precisa estudar para poder chegar em algum lugar ali, a juntar um dinheiro, trabalhar para poder multiplicar o dinheiro dele para chegar e um dia vir aqui, aprovar o crédito. E esse período eu indicaria para esse cara liso estudar pelas vias gratuitas, né, pela internet, e sonhar e falar, não, daqui 1 ano, daqui 2 anos eu vou conseguir entrar no jogo. É verdade. Deus ajuda, né? Mas o cara também tem que se ajudar também, né? Também. É verdade. Aí... Ô, Rodrigo, e o que falar para quem quer começar hoje? Para quem quer começar, eu acho que a pessoa precisa, primeiramente, se olhar no espelho, né? Definir um ticket, algo que ela tem, quanto que ela tem para fazer, né? Quais as regiões que ela teria, que ela tem como alvo, né? Que seriam regiões que eu indicaria, assim, regiões que teriam mais liquidez, né? Ela saber lidar com uma planilha, alimentar essa planilha para poder saber ali fazer as comparações necessárias entre imóveis, entre oportunidades, né? Buscar o conhecimento sobre esses imóveis, lendo os editais, né? Fazer as simulações de financiamentos em relação ao aluguel, ao possível valor de aluguel que ela vai conseguir naquele imóvel. Enfim, basicamente seria isso aí, mano. É um checklist bem básico. Tá certo, é isso mesmo. Tem que colocar na prática. Mas é o seguinte, o cara que se empolgou, viu o caso aqui, por exemplo, de R$10.000 quitada, que dá para vender por 120, vê imóveis que, por exemplo, vale 429 mil, mas na verdade o banco está vendendo por 144, igual esse, aí ele pode comprar com 7 mil de entrada, aí ele se empolga. E aí eu te pergunto, quando que a pessoa pode escalar com imóveis? Não, Manuel, depois do primeiro ciclo, como você falou aí, depois que ele fechou já o primeiro ciclo, já conseguiu virar isso aí uma vez, é só seguir e repetir o processo. Comprou, alugou, colocou à venda, vendeu, repete o processo. Vai estar sempre com caixa positivo para poder ir acelerando o processo, né? Repete com um imóvel, com 2 imóveis e vai escalando, Manuel. Só não pode cometer erro que atrasa o processo. Precisa seguir aquele processo. E é como eu sempre digo, se ele não souber repetir o processo, não souber o processo, não tiver tempo para aprender o processo, procura a gente como assessoria, que a gente vai fazer o processo para ele, 1, 2, 3 vezes junto com ele, e depois ele aprende e anda sozinho. É verdade. Por isso que, sim, gente, isso aqui não é milagre, não é bet, não é loteria, nada disso. Porque o patrimônio, ele se constrói na compra certa. Você pode usar o aluguel, por exemplo, para carregar a parcela desse financiamento até você vender. Aí você vendeu, você bota o lucro no seu bolso, é margem pura no bolso, é simples e dá para repetir o processo. Agora, é fácil? Não, tudo na vida dá trabalho. Isso aqui é a fonte segura, por exemplo, esse imóvel aqui do Santander, ele está disponibilizando um imóvel de 450 mil por 148, vai ser agora segunda-feira, esse imóvel aqui é lá em Goiás, segunda-feira, 3 de novembro, agora às 11 horas da manhã, você vai comprar um imóvel que vale 450 mil por 148, isso é porque é melhor, você compra com apenas 29 mil de entrada,
a prestação dele é R$ 1.500, você pode deixar, por exemplo, esse imóvel aqui alugado por uns R$ 3.000, e aí você paga a parcela do financiamento e ainda sobra uma graninha para você todo mês, que é a galinha dos ovos de ouro. No dia que você vender por 450, você vai bater o saldo do devedor dos 120, sobra em torno ali de mais de 300 mil ali de lucro previsto para você. Então, isso aqui é estratégia, gente. Inclusive, agora a gente vai falar como você vai fazer para você gerar o seu patrimônio com segurança e escala. Principalmente, Rodrigo, eu queria te perguntar, depois da primeira venda, o que o cara faz com o lucro? Então, Manuel, claro que cada um tem uma particularidade, mas o que a gente geralmente indica, o que a gente faz, é reservar no mínimo metade do próximo leilão, né? Divide em 3 partes, metade reserva para o próximo leilão. 30% reserva para um caixa de segurança e 20% para a reforma da posição para o próximo imóvel. Isso aí vai, com certeza, gerar um crescimento. A pessoa tem uma base sólida, né, Manuel? Tem um processo, né, para seguir. Tá certo. Então, isso aí é tipo o efeito bola de neve? Exatamente, Manuel, exatamente. Só que é com ativo real. Não é papel, não é uma bolsa de valores, que a gente não está falando mal aqui, mas é um ativo real, né? Digamos assim, cada imóvel se paga, se for na modalidade lá financiável, como a gente já vem falando, e fazendo também, né? Cada imóvel se paga com aluguel. E daí você vai repetindo o processo, né? Na verdade, é um processo que já foi validado. Então, você não está aumentando o risco. Na verdade, você está aumentando o patrimônio, né? Rodrigo, mas e o segredo, então, é comprar bem ou vender bem? Então, Manuel, quem compra bem já lucra de cara, já, né? Já lucra na entrada. Então, quando você compra bem, já tem o lucro ali, já você só vai negociar as demais etapas, né? Então, assim, a venda é uma consequência. Você comprou bem, vai vender, vai ter o lucro, né? A margem, na verdade, ela nasce no edital, ali no estudo do negócio, na base que é a compra do imóvel, né? Então, comprou bem, vai ter lucro sem dúvida alguma. Rodrigo, mas qual que é o melhor tipo de imóvel para isso? O melhor tipo de imóvel é o imóvel popular, mano. Na minha opinião, é o imóvel popular. Ele geralmente é mais fácil de alugar, ele é mais fácil de vender, né? É mais simples, o giro é mais rápido. Inclusive, a gente até orienta clientes que às vezes chegam com valores mais altos, ao invés de comprar um imóvel de 300, 400 mil no leilão, e comprar 3, né? 3 de 100 mil, 3 de 80 mil, talvez, né? As chances de venda são bem maiores, né? Então, esses imóveis ali têm transporte perto, o número de pessoas é muito maior procurando esse tipo de imóvel, né? Então, isso é uma opinião minha, um processo que a gente, inclusive, se especializou, né, nos imóveis populares. E como que você faz aí a questão, assim, o tamanho do desconto mínimo? Então, o alvo que a gente coloca, o mínimo, é 40%. Na verdade, na planilha, abaixou de 30%, a gente já reprova o imóvel, mas o alvo é mínimo 40%. Então, assim, falando de ROI, né? Falando de lucro, né? Agora, tem que calcular as outras questões, o fluxo de aluguel, se realmente ali vai ter uma reforma suave, não conta com gasto de reforma. Tem que contrabalancear ali todos os aspectos para poder fazer uma compra com segurança e sem emoção, né? A emoção vem depois de vender, que daí você fica feliz, emocionado que vendeu para pegar o dinheiro para comprar de novo. Daí você tira a emoção e volta para o processo. Certo. Ô, Rodrigo, mas dá para fazer isso sozinho ou, de fato, a pessoa precisa de uma assessoria? Não, mano, dá para fazer sozinho, sim. Mas, geralmente, o que a gente percebe é que precisa ter muito conhecimento. Eu estou falando de mim agora, falando do meu processo. Eu levei aí mais de um ano para poder começar a fazer sozinho. Aí depois, para começar a fazer assessoria para terceiros, né? Então, assim, para quem, por exemplo, tem já uma empresa, já é bem empregado, já tem o seu salário, ou já tem ali um concursado público e quer investir, não compensa, porque essa pessoa vai
acabar tomando o tempo da vida dela para, digamos, ali conhecer, adquirir conhecimento a longo prazo e muitas vezes até não vai ter nem coragem de entrar, porque ela vai perceber que são muitos aspectos, né, Bruno? Então, eu acho que vale mais a pena pagar uma assessoria para não se incomodar. Eu paguei uma assessoria no começo, e mesmo assim, só depois de muito tempo eu passei a comprar sozinho, né? E você acaba aprendendo na assessoria, né? Então, assim, se contratar um bom profissional, uma boa assessoria, ela encurta o caminho para você crescer o seu patrimônio, reduzindo o risco, né, Manuel, que é principal hoje em dia, né? Falando de golpe, falando de uma falha numa avaliação de um imóvel, um documento, pode perder todo o seu patrimônio de uma compra errada, né? Então, eu acho que não vale a pena o risco. Certo. Mas só que é o seguinte, Rodrigo, muita gente fala, eu tenho medo do leilão. Então, o medo vem da falta de conhecimento, o medo vem da ignorância, né, Manuel? As pessoas não querem aprender, não querem gastar tempo em aprender. Então, assim, tem medo. Então, se você tem medo, contrata uma assessoria, né? Agora, se você entende lei, se você entende de cálculo, aí tudo vai colaborar para você não ser vencido pelo medo, né, Manuel? Então, assim, se você seguir a regra que deu certo, teoricamente o risco cai, né? Então, é uma dinâmica muito parelha, né? Quanto mais conhecimento, quanto mais seguir uma regra que deu certo, menos risco. Mas, assim, leilão tem muita burocracia para quem é iniciante? Não, tem burocracia em si, tem menos do que parece ter, né? Porque o processo é padrão. Então, por exemplo, se você falar em leilão, existe um processo padrão, que é edital, lance, pagamento, para fazer o registro de imóvel, né? A parte chata que geralmente a gente sempre fala, digamos assim, mais demorada, é aquela questão de ficar lendo edital, né? Tem que ler com muita atenção para conferir os prazos, conferir documentação, ver se não tem nenhuma pegadinha, tem alguns termos técnicos ali que o cara pensa que está comprando imóvel, está comprando só uma fração do imóvel, né? Às vezes está comprando lá um imóvel que é de herança e só vai poder usufruir daquele imóvel transferido depois da morte do atual proprietário. Então, estou falando de muitos detalhes que podem constar lá e você perder o seu patrimônio ou atrasar a sua vida porque você, de repente, não quis contratar uma assessoria que resolvia esse problema. Tá certo. Ô, Rodrigo, mas já teve caso que alguém perdeu dinheiro? E já com certeza, já. Quem entrou sem ter esse método, né, sem seguir o método, porque assim, o erro clássico, por exemplo, que já aconteceu, é o cara não vê o IPTU, não pesquisou o IPTU ali daquele imóvel, não pesquisou no condomínio em atraso, comprou na inflação, né? Ou comprou ali imóvel ocupado por um morador ali que ele não conseguiu fazer uma previsibilidade de desocupação, porque o rapaz ali está morando lá, é um ignorante, o cara não sai e tal, daí acabou atrasando um pouco mais o processo, então acabou que... Mas assim, perder dinheiro não perdeu, não. Isso que é a vantagem do imóvel, né? O pior que for, não perde dinheiro, não. Muito difícil. Eu nunca vi perder dinheiro. Já vi ali o cara sofrer, ficar com o capital empatado, comprou, mas perder, não. Certo. Ô, Rodrigo, e quem quer investir, que está em outro estado, outro país, como que funciona? Totalmente possível, Manuel. Hoje em dia tudo é digital, né? Quem está lá nos Estados Unidos, quem está na Europa, na Itália, na França, enfim, pode comprar imóveis no Brasil e o imóvel ficar no nome dele diretamente sem problema nenhum. Mas nesse caso ele teria que ter uma assessoria para fazer isso aí para ele, né? Por exemplo, nós fazemos todo esse processo de buscar o imóvel, validar o imóvel, arrematar o imóvel, transferir o imóvel para o nome dessa pessoa, né? Ela vai ter que estar autorizando de onde ela estiver, né? Através de um grupo de WhatsApp que nós trabalhamos, está ali autorizando, fazendo assinatura via notariado, pelo gov.br, enfim, dá para fazer sim totalmente operação remota, né, que a gente fala, né? Então, tudo que a gente faz, por exemplo, para a pessoa ter conhecimento do imóvel dela é remoto, vistoria local filmada, chamada de vídeo,
diligência para fazer ali uma supervisão de obra, né? Enfim, dá para fazer tudo à distância. Na verdade, assim, a pessoa precisa entender é que ela também precisa confiar nas fontes oficiais, né? Então, ela fechou com aquela assessoria, ela precisa confiar na assessoria, né? Então, basicamente é isso aí. Certo. Perfeito. Mas, Rodrigo, e dá para começar com um imóvel comercial? Então, né, o imóvel comercial até tá, com certeza. Só que a gente tem uma percepção que ele demora um pouco mais para alugar, né? Principalmente nos dias de hoje aí tá tudo mais online, né? Então demora um pouquinho mais para alugar, né? Os imóveis comerciais. Né? Se a meta da pessoa é girar rápido, vai para o residencial, né? O comercial ele é um jogo um pouco mais de longo prazo. Talvez até tenha uma margem de lucro maior, você encontra imóveis até com maior desconto, mas ele demora um pouquinho mais para voltar o dinheiro, né? Tá certo. Rodrigo, qual que foi o maior erro que você já viu? O Oreja compra na emoção. O cara comprou no grito, né? Achou ali que aquilo ali era uma oportunidade, né? E leilão não é emoção, né? É matemática pura. Fazer o cálculo para poder não errar. Então o cara comprou na emoção, depois que ele foi fazer o cálculo, ele viu que acabou cometendo erros, né? Que atrasou a vida dele. Certo. Rodrigo, e o que você acha que diferencia quem ganha dinheiro com leilão e quem perde nesse jogo? Então, mano, são três coisas básicas. A leitura do edital é básica, né? Tem que ter paciência para esperar o imóvel certo, tem que ter disciplina com dinheiro, disciplina com caixa, né? O resto é execução, executar, digamos assim, com disciplina. Você vai executar, que eu falo o quê? Vai lá, vai arrematar no dia, você vai estar no horário certo, vai seguir o plano que você traçou ali no valor máximo daquele imóvel. Enfim, feito isso aí, a tendência é realmente você ganhar. Né? Se fizer fora disso, aí a tendência é perder. Pois é, Rodrigo, 1º de novembro de 2025, 16 horas e 45 minutos, eu queria te perguntar, já que o final do ano está chegando, se existe algum momento, ou seja, se tem algum momento certo do ano para comprar imóvel de leilão. Nós estamos na melhor época do ano, né? Final do trimestre, né? Fim de ano. A gente fala de Black Friday, né? Os bancos eles querem limpar o estoque, eles querem pegar o dinheiro, né? Então, assim, os descontos são bem maiores nessa época do ano, né? Inclusive liberações de imóveis financiáveis com 5% de desconto. Então, nessa época do ano tem imóvel que você pode comprar financiado 95% e comprar esse imóvel com 50% de desconto. Então, é sensacional. É essa época que os investidores conseguem multiplicar o patrimônio mais rápido. Tá certo. Rodrigo, e a reforma, ainda vale a pena fazer o flip? Sim, sim, com certeza, mas tem que estar controlado, né? E sem luxo. Tem que ser ali algo rápido, né? Estético, alguma coisa assim realmente barato, né? Porque o lucro ele vai vir do giro, tem que ser rápido, né? Tem ali muito blá blá blá, muita decoração, não. O negócio é fazer o basicão e acelerar o processo. Certo. Rodrigo, o que você observa antes de comprar um imóvel ocupado? Então, mano, a primeira coisa que a gente observa, claro, depois, do imóvel ocupado, do imóvel ocupado é quem está lá dentro. Qual que é o perfil desse ocupante? Será que ele é um mutuário, ele é um antigo proprietário? Né? Tem negociação com ele? Como que o cara, depois que a gente aborda a pessoa, como que ela reage, né? Se for um invasor, como é que a gente vai fazer para tirar ele de lá, né? Uma boa, conversando, fazendo, enfim, cada caso tem uma estratégia diferente, né? A gente precisa sempre chegar com muito respeito e saber que ali é um ser humano que você está tratando, né? Então, às vezes é uma família, né? A gente precisa identificar, porque às vezes é uma família mesmo, às vezes é o antigo cultuário, não está sabendo de nada, o cara é ignorante, não foi atrás de nada, e quando ele vê, ele perdeu o imóvel, né? Assim, pode ser um bandido também que invadiu ali o imóvel, sabendo que não é dele. Então a gente tem que ter estratégia diferente para lidar com cada caso. Tá certo. Rodrigo,
Tem muita gente que fala que entra em comunidade para fazer parceria ou faz algum tipo de coisa ali, às vezes para fazer uma alavancagem assim meia. Mas na verdade eu quero te perguntar o seguinte: e quem quer fazer isso com um parceiro? Então, Manuel, tem que ser bem criterioso, né? Primeiro que tem que ter um contrato bem claro do que cada um vai fazer. Saber quanto que vai ter de lucro, o que cada um vai colocar no processo, né? Essa questão é muito complicada porque é aquela história da sociedade, né? Geralmente a sociedade ela é muito difícil dar certo, principalmente no caso, sempre quando tem uma pessoa ali que quer ganhar mais, ou acha que está trabalhando mais. Então, assim, é difícil, mano. Eu acho um pouco difícil. Dá para fazer, mas tem que ser muito criterioso, né? Tem a questão do SPC, né? Esse caso atrás aí do golpe, que a gente tem visto aí, tem que pular fora. Pula fora disso. Está vendo pessoas famosas aí que estão tendo problemas, né? E, assim, foi preso, desvio de dinheiro, enfim. O cara entrou como um cotista lá e literalmente perdeu o dinheiro. Eu, basicamente, particularmente, eu não sou muito fã disso aí, não. Mas, se você for fazer alguma coisa parecida, defina as regras e principalmente com quem que você está fazendo. Certo. Rodrigo, você já viu alguém travar por excesso de medo? Todo dia, mano. Todo dia. Muita gente consulta nós como assessoria, né? Chega na hora de fechar o negócio, o cara pula fora. Então, assim, na verdade, é aquela história do tempo que a pessoa está perdendo na vida dela, né? Quem começou, por exemplo, há 2 anos atrás, de repente já está lá no quarto, quinto imóvel, né? Terceiro imóvel, dependendo do perfil da pessoa. E quem não começou, continua com medo, né? Tá certo. Rodrigo, e tem possibilidade de financiar 100% o valor do imóvel? Na Caixa Econômica, sim. Tem alguns períodos do ano que a Caixa Econômica libera essa modalidade, né? Mas aí tem que estar conferido lá no edital. Né? Outros pontos geralmente financiam ali 80%, né? Mas parelho, né? As vantagens aí de financiamento, de pegar ali e entrar alavancado, são que você pode alugar esse imóvel e o próprio imóvel se pagar, né? Locação pagar o valor da prestação. Então, essa é a maior vantagem que eu vejo, né? Principalmente para quem tem um pouco de medo, né? Tá certo. Ô, Rodrigo, e se a pessoa quiser usar o consórcio? Então, só serve se a carta ali estiver já contemplada. Tem que ter estratégia para isso também, né? Digamos assim, a carta sem uso, sem estar, digamos assim, sem uso é o dinheiro praticamente parado. Se a carta não estiver contemplada, é dinheiro parado. Então, assim, o ideal mesmo é focar no leilão. O consórcio ele é um instrumento que tem que ser muito bem avaliado para dar retorno, mas não é o principal. É verdade. Tem que ter estratégia, não é bem assim igual a galera fala aí na internet, não. Rodrigo, a gente sabe que isso aqui é tudo documentado, papel passado, cartório de prefeitura, mas e quanto tempo leva para registrar um imóvel de leilão? Então, mano, depende muito da modalidade do leilão, depende do estado, da cidade, mas em média fica ali entre 30 a 90 dias, dependendo, né? A partir do momento que pagou, né? De 30 a 90 dias. E no caso do Caixa Econômica, por exemplo, ele é um caixa extrajudicial, você tem mais rápido. Tá certo, meu amigo. Ô, Rodrigo, mas digamos que você olha aqui, tem muita oportunidade, a gente está vendo aqui que tem 48.607 imóveis, bastante, tem 2.429 imóveis que aceitam financiamento, alguns com apenas 5% de entrada. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, e eu queria te perguntar, quando que vale a pena desistir de um imóvel? Então, se passou o custo total, compra, de ocupação aproximada, reforma, passou o custo total ali, assessoria,
Passou de 70%, vai fora. Aí o lucro é muito pequeno, né? Tem imóvel que dá muito mais que isso aí de lucro. Eu queria saber o seguinte: tem muita gente que se empolga. Eu vou largar minha profissão, eu quero viver só de leilão. Na verdade, eu queria te perguntar o seguinte: muita gente também já às vezes já está, por exemplo, funcionário público, ele já está consagrado ali, concursado, né, tudo certinho. E dá para essa pessoa fazer isso em paralelo ao outro trabalho, Rodrigo? Dá sim, tranquilamente. Se a pessoa for, tem que ser disciplinada para fazer, né? 90% do pessoal que passou conosco aí começou assim, né? Trabalhando em paralelo, mas como eu disse, tem que ser disciplinado, né? Que é um processo com profundidade que a pessoa vai ter que aprender, né? Dedicando ali algumas horas por semana e seguindo o método. Repetindo, sempre para poder criar aquele hábito, né? Aí dá certo sim. Rodrigo, e como saber se esse negócio aí tá dando certo mesmo ali, meu amigo? Dizer assim, cara, como saber se essa estratégia, como medir, né, essa estratégia para ver se realmente tá funcionando? Não, Manuel, o básico é medir o patrimônio, né? Você comprou ali, você tem aquele patrimônio, tem que ver se ele está crescendo. O patrimônio líquido está crescente, né? O caixa que está entrando ali, o valor do aluguel está equilibrado, né? Se as coisas estão ali melhorando, você está no caminho certo. Você está crescendo, você está no caminho certo. É verdade. Tem que medir a temperatura. Agora, o que você diria, o que você quer dizer para quem ainda acha que leilão é cilada? Na verdade, é cilada para quem não estuda, para quem não conhece. Né? Se você estudar, você vai saber que não é uma cilada, senão não existiam aí 40 e tantos mil oportunidades aí, né, Manuel, no mercado, né? Então, assim, é só seguir a regra, estudar como é que funciona. As regras são claras, né? São transparentes, estão aí em todo o mercado disponíveis para quem quiser segui-las e aplicar o método correto. O imóvel não vai sumir, ele vai estar lá para você fazer vistoria, para você ver. A documentação também vai estar lá liberada. Basta ter conhecimento para fazer essa análise. É verdade, né? A grande verdade é que a regra é simples. Você tem que comprar com lógica, isso aqui não é uma loteria. Você tem que levar em conta, comprar em região boa. Você pode alugar esse imóvel até vender quando você compra financiado, para que o aluguel carrega o valor da parcela, cubra seus juros. E aí você vai vender com calma, porque a alavancagem não é mágica, é sequência, é comprar e repetir o processo. Mas, Rodrigo, vamos falar agora de como gerar o patrimônio com segurança e escala. Eu queria te perguntar de novo, só para reforçar aí, depois da primeira venda, o que o cara vai fazer com o lucro? Ele vai para diesel, troca de carro? O que o cara vai fazer, meu amigo? Então, tem que ter uma escala controlada, né, Manuel? Se a pessoa tem método, ele já tem um método ali, seja ele fazendo ou através de uma assessoria, por exemplo, ele tem como fazer ali, de repente, vamos pegar 2 imóveis por vez, né? Que o segredo, na verdade, não está na quantidade, está na constância. Então, ele tem 2 imóveis, está girando aqueles 2 imóveis, né? Isso aí só vai aumentar, como a gente falou antes, o patrimônio líquido, se o fundo estiver redondo, se estiver tudo ok, certinho, o aluguel está entrando, está cobrindo as parcelas, está sobrando um dinheirinho. Então, assim, a tendência é o quê? É você está crescendo o seu patrimônio. Então, está alugado, mas está vendo. Vendeu, voltou o dinheiro, ficou o banco, e já entrou o valor do aluguel que pagou o juros. Enfim, é um processo ali fluido, né? Precisa estar sendo supervisionado através da visão em cima do patrimônio líquido para se medir e continuar dando sequência na repetição dele, né, Manuel? É verdade. O que a gente vai estar falando aqui, gente, para quem está chegando agora, é como você vai escalar, como você vai diversificar, como você vai viver de patrimônio. Inclusive, Rodrigo, eu queria te perguntar, depois da pessoa rodar, então, os primeiros ciclos, como que ela realmente faz para crescer sem se enrolar, meu amigo?
Você fala assim, quando ela cresce, quando ela começa a crescer, O cara assim não se perder, controlar a escala, como é que ele faz ali depois que ele tem dois, um imóvel vai para dois, como que funciona isso aí? Como é que ele faz para rodar os primeiros ciclos ali depois que cresce, para não se enrolar? se o caixa está firme, Manuel, basicamente ele só se baseia no histórico, né? O histórico já comprova ali a consistência, né? Então, reinvestir sem, digamos, sem ter medo, né? Mas com uma base sólida, sabendo ali qual foi o parâmetro que foi usado anteriormente para crescer, né? Então, assim, tendo uma reserva, né? E está sempre reinvestido, de preferência, a maior parte do valor, como a gente falou antes. E quanto que vale a pena o cara reinvestir tudo que ele ganhou ali na primeira remessa ali? Se ele tiver segurança que, por exemplo, aquela repetição, ela foi constante, trouxe um constante crescimento, né, Manuel? Está ali, está crescendo. Ela pode fazer o reinvestimento total, tranquilamente. Tá certo. Mas é o seguinte, e o que que muda quando o cara começa, ele começou com um imóvel, ele já passa de um para três. Então, aí ele precisa ter, digamos assim, uma estrutura um pouco mais, ali, digamos assim, precisa usar mais a planilha, né? Talvez ali um CNPJ, né? Uma conta separada para entrar esses valores, né? Então, assim, ele precisa começar a agir como uma empresa, né? Aí mudou o jogo, porque daí são 2, 3, 4 imóveis, né? Então ele precisa, até a questão de imposto, precisa consultar um computador para ver qual a melhor modalidade, né? Enfim, agir como empresa mesmo, investir, né, Manuel? A gente fala, às vezes a pessoa não quer investir, a pessoa não quer gastar contador, não quer gastar com um programa melhor, uma planilha, um sistema, né? E nesse caso aqui, aí no caso, se ele tiver uma assessoria, a assessoria pode ajudar nesse processo, mas o ideal é profissionalizar mesmo. Rodrigo, faz sentido criar uma holding? Se passar de 1 milhão em ativos, faz sentido sim, Manuel. Se for antes de 1 milhão, aí burocracia, muita burocracia, não vale a pena não. Tem uma estrutura simples, aí já fica mais tranquilo ali blindar o patrimônio. Tá certo. Agora vamos chamar o Dr. Robson aí para entrar aí para falar com a galera aí que tem Manuel, tudo bem, Rodrigo? E aí, doutor Rob, tudo bom? ele vai falar um pouco sobre a ação, como é que funciona, tudo certinho, tirar dúvidas da galera, falar os cases aí, como é que tá funcionando, a questão do processo de compra. Tem muita gente aí que está com medo de comprar imóvel ocupado aí, doutor. Como é que está funcionando a justiça brasileira em relação aí à desocupação? Ô, Manuel, em relação à desocupação, ele pode geralmente fazer a desocupação extrajudicial, né? Através de notificação. E caso não dê certo fazer a desocupação extrajudicial, amigavelmente, aí você pode fazer uma ação de emissão na posse, né? É bem tranquilo, tá? Tem muitos imóveis que já vêm sendo desocupados, né, através de decisão judicial. Às vezes eles pedem um mandado, né, de ocupação. E se tiver ocupado, o que acontece? É muito importante você fazer a ação de emissão na posse, tá? Então, de qualquer forma, é bom ter um jurídico para poder estar acompanhando, tá bom? Tá bom. Rodrigo, como que faz para diversificar aqui, né, com leilão de imóveis? Oi, Manuel, desculpa, não ouvi. Como é que faz para diversificar aqui a carteira aqui dentro do próprio leilão? Diversificar dentro do próprio leilão, dentro do contexto, né? Do mesmo. Então, Manuel, o ideal é fazer isso dentro do próprio mercado, né? Você muda a cidade, muda ali até o tipo de imóvel, né? A gente falou de imóvel comercial, né? Mas diversificar dentro do processo que você sabe que vai ter o retorno, que você já fez uma vez, duas, deu certo, três, aí você diversifica ali na modalidade, talvez digamos assim, no tipo do imóvel, né? Mas tem que tomar cuidado com isso aí também, para não fazer alguma coisa que está muito fora daquilo que você já fez, né?
Doutor Robson, dá para o cara investir, por exemplo, fora da cidade dele, ele morando longe? Sim, sim. É possível investir no Brasil inteiro, né, Manuel? Basta você ter contato com uma corretora, no caso, uma imobiliária credenciada, né, por exemplo, junto à Caixa, ou algum assessor, né, para poder ajudar a fazer a desocupação, fazer a formalização da documentação. Então, é bem tranquilo. E toda assinatura da documentação você pode fazer de forma eletrônica, né? Hoje em dia a gente consegue fazer por via notariado as assinaturas. Se tiver também um certificado A3, o cartório também consegue colher essa assinatura, né? E se for um imóvel que é financiado, geralmente pela Caixa você consegue assinar com o GOV também, e também dá certo, tá bom? Tá bom. E como que está funcionando na prática aí? Qual que é o papel aí que, por exemplo, que a Caixa fala que ela paga ela dá grátis ali uma imobiliária para ajudar na escolha do imóvel, ali mexer com a... Como que está funcionando isso aí na prática aí no estado de São Paulo? Ó, nós somos credenciados Caixa, tá? Para terra imóveis, né? E, depois o Manuel pode mostrar para vocês aí, chama Terra Credenciada no nosso site, .com.br. A Caixa, ela disponibiliza uma imobiliária para poder fazer o assessoramento, né? Ou intermediação. Quando tiver dentro do primeiro, segundo e terceiro leilão, né? E a intermediação, quando tiver passado já pela fase de leilão, não teve nenhum arrematante, aí a Caixa ela faz a verbação do leilão negativo na matrícula e autoriza os imobiliários a fazer a venda direta, perfeito? E aí a gente consegue fazer também essa assessoria, tá? Fazer a formalização da documentação, né? A gente encaminha a documentação para o cartório de notas, faz a escritura, acompanha o registro, né? O cartório emite o TBI, e aí é feito o pagamento, né? Do TBI, da escritura, do registro. E feito isso, geralmente o prazo é em torno de entre 15 e 30 dias, né? No máximo 40 dias quando tem nota devolutiva, mais ou menos, tá? Tá certo. Rodrigo, a gente vê que tem oferta no Brasil inteiro aí, mais de 50 mil imóveis, com até 90% de desconto, que aceita financiamento, a pessoa dando 5% de entrada, e você todo dia aí está comprando, documentando, desocupando, reformando e vendendo. Cara, como que faz esse negócio aí para escolher essas praças, esses imóveis aí à distância? Como que está funcionando isso aí na prática, meu amigo? Tem que pesquisar, né, Manuel? São os dados, né? O que manda aí são os dados, né? Taxa de vacância, que é o tempo ali para locação, né? Tempo médio de locação, valorização média na região, né? Digamos assim, as cidades que têm mais emprego, que geram mais emprego, que têm universidades, né? Que geram demanda, que tem menos risco. Então, são vários indicadores ali que a gente consegue puxar esses dados para identificar isso para o nosso cliente de uma maneira mais assertiva. E essa casa aqui que está aparecendo aqui, me conta um pouco dela aí. Como que foi essa casa aqui? Onde que ela é? Como é que foi? Me conta a história dessa casa aqui. Então, essa casa aí, nós matamos para um cliente lá em Parnamirim, no interior do Rio Grande do Norte. A casa ela estava ocupada e só uns aproximadamente 2 meses atrás, 1 mês e meio, 2 meses atrás, foi arrematada. A gente conseguiu fazer a negociação de desocupação amigável, não precisamos fazer nenhum tipo de acerto com o ocupante. Ele era uma pessoa que locava o imóvel do antigo mutuário, e aí ele ficou surpreso, mas aí a gente deu um prazo de 15 dias, acabou passando um pouco, ele desocupou. Aí nós fizemos o orçamento com a nossa equipe lá de reforma local, muito caprichoso, por sinal, né? Uma equipe muito caprichosa. O proprietário autorizou os orçamentos e finalizou, inclusive, hoje, tá? Esse imóvel foi entregue hoje, colocado o número lá na frente. Semana que vem nós estamos pedindo a engenharia dessa casa aí, muito provavelmente pelo capricho que foi feito nessa obra aí, a gente deve conseguir um valor acima do esperado, Manuel. E isso aí também a gente tem que levar muito em consideração a reforma, né? Porque
quanto maior a valorização do imóvel da engenharia, maior o ganho no caso da venda. Olha essa porta, olha só, a gente trocou a porta, foi feito coisas assim, com acabamento mais fino, sabe? O cliente autorizou, e daí foi feito. Não foi gasto em exorbitância, sabe? Foi gasto no valor básico, mas com capricho. Então a gente deve vender essa casa aí pelo menos uns 15% a mais do valor que a gente esperava na planilha. Isso aí vai gerar um lucro maior para o cliente também. Uma cidade boa, uma região muito boa também. Rodrigo, e como que foi assim, essa casa aqui, qual foi o preço dela, como foram as condições de pagamento, qual que é a perspectiva de retorno e em quanto tempo, baseado aí? Ele comprou, eu não tenho, deixa eu pegar aqui os dados certinho, mas ele comprou financiada. Tá? Esse imóvel foi financiado e tá para você dizer exatamente o valor para vocês. Esse imóvel realmente vai surpreender a gente com relação ao vivo aqui, né, Manuel? Você me pergunta. E aí, pergunta pro doutor Robson aí, que a filha dela, já te falo. Ô doutor Robson, em que momento entra o aluguel por temporada ou Airbnb? Veja bem, o aluguel por temporada ou Airbnb você pode utilizar como meio para poder continuar pagando o financiamento, geralmente quando o imóvel é financiado, e até você fazer a venda, né? Mas é muito importante você fazer a alocação desse imóvel para poder continuar, principalmente quando você financia ele, para você continuar pagando, para você não ter que desembolsar muito dinheiro do bolso, né? Então, a locação ela serve para poder rentabilizar. E aí, com a rentabilização, nesse meio tempo, você procura um comprador para poder liquidar, né? E poder sacar seu lucro, né? Tá certo. Então, Ô, Rodrigo, Diga lá, Manuel. quando a região, na verdade é o seguinte, a gente tá falando de Airbnb, deixar o imóvel lá, etc. Eu queria te perguntar assim, cara, e o risco de inadimplência? Então, Manuel, a gente tem hoje como garantir, né, essa questão do risco da inadimplência. Digamos, você vai garantir, tem como diminuir esse risco, né, Manuel, através de contrato, através ali das garantias, né? Você pegar, por exemplo, uma garantidora ali, né? Um fiador, né? Não é o fiador físico, né? Você faz o contrato ali com o seguro fiança, né? Então, tudo isso é um contrato bem feito, com as garantias ali, você consegue fugir ou diminuir bastante a possibilidade de levar um cano, né? Tá certo. Doutor Robson, existe um teto de imóvel para a pessoa gerenciar sozinho? não, a pessoa pode comprar quantos ela conseguir, né? A questão do teto é coisa da cabeça da pessoa, né? Ela pode colocar, a questão tem que ter caixa, né? Se ela tiver caixa, ela consegue comprar quantos ela conseguir. Então, se ela for se alavancar, vai depender da quantidade de renda que ela tem, né? Para ela poder financiar. Então, a questão é meramente disponibilidade de recursos, né? Acho que não existe teto, não. Mas e para a pessoa tocar sozinha a reforma, a documentação, você acha que até quantos imóveis ela consegue tocar sem precisar de equipe, ou às vezes precisar de uma assessoria, alguma coisa? Até quantos imóveis? Eu acho que assim, aí depende da capacidade de cada um, né? Se ela não tiver organização, seria bom ela pegar e terceirizar isso para uma equipe especializada.
Então, eu não tenho como te falar exatamente quantos imóveis, né, a pessoa consegue. Isso aí vai depender de cada um. Mas acho que tem uns dois que consegue resolver sozinho. Mais do que isso, acho bom ter uma equipe para você contratar e fazer esse acompanhamento para você. Né? Tem que ficar mais profissional também. Né? Ô, Manuel, olha aí, eu mandei a planilha aí para você conseguir colocar, apresentar ela aí, desse imóvel que a gente estava passando. Tá certo. Ô, Rodrigo, que dá para viver só de leilão, meu amigo? Viver só de leilão, claro, com certeza. Com certeza. Se a pessoa fizer uma boa estrutura, né, consegue sim. Consegue, só que tem que ter organização, né, Manuel? Tem que ter organização. Se não se organizar nesse aspecto aí que a gente estava falando de giro, né? Você tem que ter tendo vários imóveis, fazendo ali o giro, fazendo, de repente, até trabalhando com assessoria. Dá para viver sim. Certíssimo. Doutor Robson, qual é o ponto que isso vira patrimônio real? Vira patrimônio real a partir do momento que você investe, né, você sai você pega seu dinheiro e compra o imóvel, né? Isso é patrimônio real, na verdade. Agora, se você não liquidar ele, você não vai conseguir sacar o lucro, né? Não fizer a venda. Então, tudo depende da pressa da pessoa também, né? Cada qual Bom, eu não tô. Depois eu preciso falar com você. Ô, Rodrigo. Oi. Comenta então a planilha de viabilidade aí. Então, Manuel, olha aí, ó. Esse é aquele imóvel que você mostrou ali, ó. Demorei um pouquinho para achar, porque a gente está ao vivo. E daí ao vivo não é nada, não tem planejamento, né? Então, olha lá o valor, ó. Esse imóvel foi pago 92 mil. O valor estimado de mercado dele era, na época, o valor avaliado pela Caixa de 178 mil reais. Só que a nossa avaliação constatou que esse imóvel pode chegar a 190 mil. Então a gente colocou ali 190 mil. Então ele fez o financiamento, a gente já tinha o cliente aprovado, né, o financiamento. Então foi feita a compra financiada, ele deu 5% de entrada, R$ 4.600 ele deu de entrada. Enfim, ele pagou lá a questão do ITBI, registro lá, o ITBI 2,5%, aí o registro, aí teve as taxas ali e tal, o complemento, 4 mil. Resumindo a história, Manuel, ele teve um gasto total de despesas principal de 42 mil, com assessoria, com tudo. Tem coisa aqui que ele não pagou ainda, que seria a comissão da venda do imóvel final, né, que está ali calculado R$ 9.500. Imposto de renda de 15% em cima do lucro, né, aferido. Ele está tendo um lucro, Manuel, em cima sobre o valor de investimento de 103%. Só que esse 103% é se a gente vender o imóvel por 190 mil. Só que a gente já puxou na região lá, pela reforma que foi feita do imóvel, esse imóvel pode estar chegando até os 210 mil, 220 mil. Porque é um imóvel que tem 3 quartos, tem uma suíte, e foi muito bem feito. Então, a tendência é desse cliente aqui ter um lucro aí estimado de 110% a 115%. Então, um excelente investimento. Ele pode também, inclusive, deixar locado, né? Pode deixar locado. Com certeza, o aluguel de um imóvel desse não vai alugar só por R$ 848, que é o valor da prestação. Todo mundo viu aí a filmagem do imóvel. O imóvel pode alugar tranquilamente por uns R$ 1.200. Então, é um excelente investimento. Está lá, está no nome do cliente, está pagando a prestação. É excelente ali a reforma. Então, assim, sensacional, Manuel. Finalizado hoje esse imóvel. Recebemos hoje o último vídeo dele da reforma. Bacana. Ô, doutor Rob, então, assim, muita gente fala de liberdade financeira, é isso? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Liberdade financeira, então, é isso? Muita gente fala. É ter um ativo, né, que trabalha em seu lugar, né? Liberdade não é parar, né? É poder escolher onde colocar energia sem
não depender, né, do MIS, né? Tá certo. Rodrigo, e para quem quer ensinar isso depois? O cara vai, faz, aprende, como é que funciona? Primeiro tem que viver isso aí, né? É o que nós fazemos, né? Você não ensina aquilo que você não vive, né, Manuel? Eu, pelo menos, acho que se a gente, por exemplo, eu ofereço hoje os imóveis de leilão, ofereço o nosso serviço, porque a gente sabe que funciona. Funciona para nós, que é o bem do próximo, né? É que todo mundo ganha dinheiro também. Então, depois que você viveu, você viu que funcionou, aí você passa a ensinar, né? O mercado, na verdade, precisa de gente que aplica. Quem aplica, que vai, no caso, repetir o processo e passar a ensinar, né? Não só na teoria, porque na teoria fica fácil, né? Falar como faz é fácil, quero ver fazer, né? Então, assim, para a gente ensinar, para a gente poder multiplicar isso aí, você tem que ter resultado, tem que ter feito muitas vezes, repetido esse processo, para poder ali atestar uma boa referência, né, Manuel? Tá certo. Ô, doutor Robson, com tanta concorrência, muita gente já abriu aí os olhos para leilão. Você acha que esse mercado ainda tem espaço? Tem muito espaço, Manuel. Um espaço enorme, né? O estoque dos imóveis retomados cresce todo mês, né? A inadimplência está bem alta, então a gente percebe que cada mês aumenta mais, né? E o que falta é a gente preparada para enxergar, né, o mapa e agir com método, né? Então, uma vez que você tem método, é mais fácil de resolver, né? Aí você vai ir até além do que você imagina. Tá certo. Rodrigo, como que você projeta os próximos 5 anos do setor? 5 anos no setor de leilões. Eu acho que é um tempo de consolidação, né, Manuel? A tendência é ter mais tecnologia, talvez assim a gente consiga ter mais ferramentas, né, tecnológicas para busca, para análise dos imóveis, né? A gente talvez tenha mais transparência, talvez não, com certeza vai ter mais transparência através dessas ferramentas, né? Provavelmente mais investidores profissionais, né, aqueles que estão começando agora, provavelmente vão ficar mais profissionais ali na sequência, né? Então, assim, quem começar agora é quem vai aproveitar lá na frente, né, Manuel? Quem entra, na verdade, antes do filtro, né? Quem vai realmente ter, já aproveitar. Tem um ditado que diz que quem chega antes bebe água limpa, né? Então, acho que esse é o processo também dos leilões aí, da consolidação desse ramo, né? Desse processo. Tá certo. Doutor Robson, dá para combinar isso com outros tipos de investimentos? Claro, é muito importante diversificar, né? Mas o leilão é base sólida, né? Rodrigo, Oi? e quando parar de comprar? Quando parar de comprar. Isso é difícil, hein, mano? A gente vicia, né, em trabalhar e fazer, mas é assim, ó, pela conta em si, fazendo uma matemática simples em termos de vida também, porque a gente é ser humano, né? Então, quando o patrimônio ele chegou, digamos assim, a render mais do que o seu tempo de trabalho, aí a gente para e escolhe, tem que escolher, né? Ou continua como eu falei no começo, por paixão, né? Ou só gerenciar o que construiu. No meu caso, vai ser muito difícil parar, mano, muito difícil, porque a gente acaba se apaixonando pelo processo e é gostoso trabalhar. Eu gosto de trabalhar com isso, eu acho que é muito bom ensinar também as pessoas, ver pessoas prosperarem, né, ver pessoas que estavam sem esperança, que não tinham ali, tinha uma saída para aquilo, não tinha um ensino, não tinha, né? E daí, de repente, você enxergar ali uma família tendo uma casa, duas, e crescendo e passando isso por filhos, isso não tem preço. Então, eu continuaria por paixão, mas a pessoa que tem um patrimônio grande pode só estar ali administrando isso também, né? Tá certo. Doutor Robson, e qual é a principal mentalidade que você deixaria para quem quer escalar?
é pensar como construtor de renda, né? Não caçador de oportunidade. Lógico que a gente tem procurado oportunidades, mas tem que visar a construção da renda, né? Cada imóvel é um tijolo no Castelo da Liberdade, né? Então você vai comprando, vai alugando, ao longo do prazo você tenta vender para poder liquidar, reinveste e assim por diante. Tá bom? Tá bom. Ô, Rodrigo, existe um momento certo para começar? O momento certo para começar, Manuel, existe. Na verdade, eu acho que quando você entende um pouco já do jogo, né? E aceita jogar ele, mas jogar ele de maneira séria, né? Porque é dinheiro, né? Então, para perder é fácil, para ganhar é difícil. O resto, digamos assim, todos aqueles medos, por causa disso, por causa daquilo, o resto é desculpa. Se a pessoa não andou, é porque tem muita desculpa aí no contexto, né? Mas, assim, eu acho que a hora certa é quando o conhecimento ele já está ali, de uma certa forma, consolidado, já está para colocar em prática, né? E se não conseguir começar sozinho, contrata uma assessoria e aprende durante o processo com assessoria. Rodrigo, para fechar a sua parte aí em 5 minutos, como que funciona essa assessoria aí para a galera que quer ganhar dinheiro, quer ter segurança e às vezes não tem tempo para tocar em todas essas fases aí que a gente falou até agora? Então, Manuel, a gente fala assim, o nosso processo da Expert Assessoria, ele insiste em primeiro lugar, multiplicar o patrimônio do cliente com segurança. Eu repito, com segurança. Então, o imóvel talvez seja o único investimento que ofereça as duas coisas: um alto rendimento, né, e uma alta segurança. Porque ninguém vai te roubar o imóvel. Não é como uma bolsa de valores que no outro dia pode cair, você dorme rico, amanhece pobre. Então, com o imóvel isso não acontece. Então, só que é necessário trilhar um caminho para isso. Se você não sabe, contrata uma assessoria. Nós trabalhamos em 4 etapas. Quando você contratar a nossa assessoria, o que vai acontecer? Nós vamos abrir um grupo no WhatsApp, vamos colocar você junto com a nossa equipe e vamos começar a trilhar e buscar os imóveis conforme o seu perfil. Se você não tiver nome aprovado ainda crédito, nós vamos aprovar o seu crédito na Caixa Econômica e vamos saber o valor para poder comprar alavancado, caso você concorde. Então, ali nós vamos começar fazendo o quê? Analisando os imóveis com maiores descontos, confirmando o valor de mercado desse imóvel, porque às vezes o valor da avaliação do banco ele está acima do normal, então a gente precisa trabalhar em cima do valor real, não o valor não conforme o valor que o banco avaliou. Feito isso, a gente parte ali para a planilha. Então vamos jogar todos os custos na planilha. A planilha validou ali, está acima de 35%, 40% de lucro líquido, aí nós damos sequência. Aprovamos ali a parte documental, que seria a questão da matrícula, o edital, nós olhamos todos os processos, está tudo certinho, não tem nenhuma surpresa, não é uma fração ideal, não é um imóvel que vai se comprando, vai transferir para o imóvel, então está tudo certo, não tem pendência. Vamos adiante. Arrematamos, finalizamos a primeira etapa. A segunda etapa é a transferência do imóvel para o seu nome. Então nós vamos gerar o ITBI, fazer escritura, registro desse imóvel no seu nome em qualquer lugar do mundo onde você esteja. A terceira etapa é a etapa de desocupação. Hoje, a Expert Assessoria tem mais de 85% de êxito na desocupação pela via extrajudicial, ou a desocupação amigável. Então, a gente vai conscientizar o morador ali, o ocupante, a identificar se ele é um antigo mutuário, se ele é um invasor, se ele é alguém que está alocando imóvel. Vamos identificá-lo e vamos trazer ali a responsabilidade dele se ele continuar ali no imóvel. Então, são várias estratégias que a gente tem para poder fazer essa desocupação de maneira amigável. Após a desocupação desse imóvel, nós vamos fazer ali um orçamento de reforma, seja ele em qualquer lugar do Brasil, orçamento de reforma de material e mão de obra. Então, hoje nós temos no Brasil inteiro, praticamente 80% do Brasil, equipes validadas de reforma, equipes que já fizeram outras reformas para o nosso grupo, e elas vão ali, vão fazer o orçamento, e nós vamos mandar diligências, que são diligências passo a passo ali para fazer supervisão de obra, caso você aprove aquele orçamento, e filmando e fazendo ali ligações de vídeo para aprovar o serviço ou não, tem que refazer o serviço ou outro, enfim, nós vamos fazer o processo do começo ao fim para você. O imóvel
Vamos buscar o imóvel na fonte e vamos entregar ele reformado para você. Lembrando que no grupo de WhatsApp, a cada passo que nós damos, você pode estar ali, vai ter que estar ali validando para nós, digamos, autorizando cada passo que a gente vai estar dando em cada etapa dessas aí, até colocar esse imóvel à venda para você realizar o seu lucro ali em cima desse imóvel, para fazer locação, enfim, para dar o fim que você queira para esse seu empreendimento que muito provavelmente vai multiplicar o seu patrimônio. Então, se você tem interesse em entrar no jogo para aprender sem correr risco, fale conosco da assessoria Expert, nós vamos fazer todo o processo para você, você de repente lá depois do segundo, terceiro imóvel, como nós temos vários clientes assim, aprendeu, vai e faz sozinho. Se não, continua com a gente. É isso aí, Bruno. Beleza. Doutor Robson, como é que está funcionando aí o seu trabalho, certinho, para quem quer adquirir um imóvel de leilão no estado de São Paulo? Sim, tudo bem, Manuel. Bem, Rodrigo, a gente trabalha em parceria, né? E nós somos credenciados na Caixa, né? Para fazer assessoria e intermediação para os imóveis da Caixa, né? Então, quem precisar de assessoria pode entrar em contato comigo, com o Manuel, com o Rodrigo, no estado de São Paulo. E nós vamos fazer todo o acompanhamento para vocês, tá? No caso, a Caixa que faz o pagamento para as imobiliárias e a gente consegue fazer um assessoramento gratuito, tá ok? Questão de alinhar com o Manuel, com o Rodrigo e entrar em contato com a gente. Indicando nosso CRES, é o 36786, no estado de São Paulo, e aí a documentação vem para a gente e a gente vai entrar em contato com vocês para poder fazer todo o assessoramento, tá bom? É isso aí. Então, precisou, gente, no estado de São Paulo, tem aqui a Terra Imóveis, tem o CRES 36786. Se você arrematar algum imóvel usando nosso CRES, dá um jeito de mandar uma mensagem para a gente aqui, para que a gente possa acelerar o seu processo e você ter a documentação do imóvel quanto antes para você levar para cartório, prefeitura, ter todo esse suporte aí. E quem precisar em outras partes do Brasil aí, fala com o Rodrigo aí também, que o Rodrigo sempre está buscando a oportunidade, buscando foto, vídeo, ajudando a desocupação, reforma, venda. E precisar também de uma emissão de posse, desocupar um imóvel aí, alguma coisa que não deu certo aí, a desocupação, fala com o Dr. Robson aí, que a gente vai buscar o melhor meio aí também, para que isso aí resolva da melhor forma possível o quanto antes. Então, ou seja, você tem apoio comercial e jurídico em qualquer estado do Brasil, e em São Paulo temos uma pessoa aí que é o Robson aí, que sempre está ajudando aí milhares de arrematantes em todo o Brasil. Porque você sabe que o estado de São Paulo é um estado ali que você pode comprar em qualquer lugar ali que vai ter ali. Inclusive aqui eu tirei uma. Certo, né? Aqui é bem liquidez é certa. Aqui, graças a Deus, não tem milícia, não tem tanto tráfico que nem o som que está acontecendo lá no Rio. Rapaz, aqui está bem tranquilo, graças a Deus. Monitorar. Esse botão monitorar é o que aqui? Ele chega algum alerta para a pessoa que tem um botão monitorar imóvel? Exatamente. A intenção foi essa. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Só um segundinho. Geralmente, quando você clica em monitorar, você tem que ter um cadastro nosso. Deixa eu ver. Deixa eu ver o negocinho. Só um segundinho. O botão de monitorar, eu vejo que aqui na página aqui também. Aí, geralmente, ó, ele vai abrir aqui, ó. Você vai preencher o nome, o e-mail e o seu telefone, né? E aí você vai selecionar, ó, me avise se for para seguir um leilão, né? Me avise se for licitação aberta, me avise se for para venda online. Então, tudo acontece. A partir do momento que você seleciona o imóvel que você quer, vamos supor, o imóvel está lá no primeiro leilão ainda. Eu quero, só tenho interesse nele se for para comprar lá em venda online, né? Aí você vai selecionar aqui e vai clicar em salvar. A partir desse momento, a gente recebe um e-mail e a gente vai fazer esse monitoramento para vocês. Bacana. E tem que pagar quanto para usar isso aqui? É gratuito, Manuel. A gente faz esse serviço gratuito com interesse nosso também, formalizar essas vendas, né? Lembrando que é a Caixa que faz o pagamento para a gente. Então, a gente faz todo o acompanhamento. Entendeu? O que eu gostei aqui é que tem muita gente que reclama que entra lá no site da Caixa e não consegue encontrar os imóveis que aceita financiamento, né? Principalmente em São Paulo. Sim. Aí aqui o cara vai, ele pode fazer esse filtro.
Em filtros personalizados, pessoal, entra em filtro personalizado, no botão aí, ó. Tem